Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, né, existe aquela expectativa de uma precisão quase tipo mecânica mesmo. Uhum. O raio-x ali na mão mostrando tudo. Exato. Se alguém sofre um acidente, quebra um braço, o exame mostra aquela linha branca rasgando o osso. Aí o médico aponta para a tela e fala que o problema está ali. E a solução é colocar um gesso e pronto. É a matemática pura da coisa. Só que quando a gente entra no mundo sombrio da dor crônica, cara, essa máquina de raio-x mental quebra de um jeito espetacular. Com certeza. Ela não dá conta do recado. Pois é. A pessoa entra na cirurgia, remove a hérnia de disco meticulosamente, os tecidos cicatrizam perfeitos e adivinha? A dor continua lá, intacta. Por que isso acontece, sabe? Então, essa lacuna entre o dano físico, aquele que a gente vê no exame, e a dor que a pessoa de fato sente é a grande falha da medicina puramente mecanicista. Diagramas, anotações e a transcrição completíssima de uma aula da doutora Annelise Rosa Salgado. E a premissa central dela é muito contundente. É um soco no estômago, na verdade. É, porque ela diz que a verdadeira cura, aquela que impede a dor de ficar voltando, não está no remédio, e não está na terapia física ou na cirurgia isolada. Olha, eu preciso ser a advogada do diabo logo de cara, tá? Porque para quem nos ouve e convive com dor crônica, ouvir um negócio desses pode ser, tipo, muito confrontador. Sem dúvida, mexe na ferida. Sim, porque se o paciente tem um disco ali, na coluna, literalmente esmagado, pressionando um nervo, dizer que a solução não está em consertar o corpo soa quase irresponsável, né? Como que as fontes lidam com um dano físico tão óbvio? Essa é uma ressalva importantíssima. O material não nega a biologia em nenhum momento, tá? Se o caso é crítico, a intervenção física é necessária. Ninguém está falando para abandonar o hospital. Claro que não. Mas o que as anotações trazem para a luz é uma coisa chamada paradoxo da hérnia. Que é fascinante, aliás. Muito. A clínica mostra direto casos em que o paciente faz terapia manual intensa, toma medicação e a dor de fato some por completo. Ele tem alta. Resolveu o problema teoricamente. Teoricamente. Mas aí, por um outro motivo qualquer, ele faz um novo exame de imagem meses depois. E adivinha? A hérnia tá lá. Exatamente no mesmo lugar. No mesmíssimo lugar, com a mesma protrusão. A estrutura não mudou nem 1 milímetro. Mas a dor sumiu. O que nos obriga a concluir que a anatomia ali, a alteração física em si, não era a única dona da dor, né? Tem outras variáveis invisíveis nessa equação. Precisamente. Esse paradigma novo diz que a dor crônica funciona muito mais como um mensageiro. Ela não é o inimigo final. E a medicina tradicional trata a dor como um monstro que tem que ser calado a qualquer custo. Exato. O paciente toma um coquetel de analgésico, corticoide, e o alarme é desligado rapidinho. Só que o texto chama isso de pandemia silenciosa do alívio temporário. Nossa, esse termo é muito forte. Pandemia do alívio temporário. Porque desligar o alarme de incêndio não apaga o fogo da casa. É bem isso. É tipo, a casa tá pegando fogo, o alarme tá ensurdecedor, aí você vai lá e corta o fio do alarme. Você senta no sofá, curte o silêncio, enquanto a sala começa a queimar ao seu redor. É uma metáfora perfeita. O silêncio traz um conforto provisório, mas o ciclo vai reiniciar e vai pedir doses cada vez mais altas de remédio. Então, a grande pergunta para quem acompanha a nossa análise é: se o corpo físico é só a sirene tocando, de onde que vem o fogo, né? Onde começou o incêndio? E para desvendar isso, a autora propôs mapear como a gente é estruturado. É o que ela chama de a verdadeira hierarquia da cura. E, tipo, a gente já ouve muito falar de somatização, de mente e corpo conectados, isso não é tanta novidade. Mas o que me pegou aqui foi que ela coloca um terceiro elemento governando tudo. Sim, ela sai daquela dualidade básica. São 3 níveis: o corpo, a alma e o espírito. Vamos detalhar isso. O corpo, pelo que entendi, é só matéria e sobrevivência. Exato, é a máquina. Ele contrai músculo, bate o coração, joga adrenalina no sangue. Mas ele não toma decisão nenhuma. A fonte até usa a analogia do soldado, né? Isso. O corpo é o soldado raso na trincheira. Ele só obedece ordem. E aí, logo acima desse soldado, a gente tem a alma,
que o material define como a nossa mente e as emoções. A central de processamento. A alma é onde ficam as nossas feridas, nossos traumas de rejeição, como a gente enxerga as interações sociais. É o filtro do mundo. Exatamente. É a alma que emite o relatório de perigo para o corpo. Imagina que você tem uma reunião com o chefe, uma reunião de rotina. Mas a sua alma, baseada num trauma lá de trás, interpreta essa reunião como um perigo mortal. O que ela faz? Manda o soldado se preparar para a guerra. Perfeito. O soldado recebe a ordem, contrai o trapézio, tensiona tudo, esperando uma porrada física que nunca vai chegar. O soldado só tensionou porque a alma mandou apertar o botão de pânico. Isso. Mas a grande virada de chave do material, o topo dessa pirâmide, é o espírito. O general De mais alta patente. O espírito é onde mora o propósito, a existência, a conexão com a fonte, com Deus. É ele quem dá a missão maior. E a autora fala que se você tenta tratar uma dor só estalando a coluna ou dando remédio, é tipo tentar vencer a guerra dando ordem frenética para o soldado raso que já está exausto. E o soldado não tem poder para assinar tratado de paz. Caramba, isso é muito profundo. O soldado não pode parar de lutar se a alma continua em pânico. E a alma não sai do pânico se o general, o espírito, está governando de forma disfuncional. É um efeito dominó perfeito. Isso muda tudo quando a gente olha para dores do dia a dia, né? Tem uns exemplos práticos na aula que são desconfortáveis de tão precisos. Bastante desconfortáveis. Vamos pegar aquela dor clássica na cervical, aquele peso nos ombros. No exame da tensão miofacial. Na psicologia de boteco, a gente diz que é a pessoa que carrega o peso do mundo nas costas. O famoso salvador da pátria. Só que o texto dá um salto que, olha, me deixou chocada. Ele conecta essa dor nas costas ao pecado da soberba e da arrogância espiritual. Soa muito contraintuitivo no primeiro momento, né? Totalmente, porque a gente conhece gente assim. A mulher que cuida dos pais idosos sozinha, paga a dívida do filho adulto, cobre o erro do colega de trabalho. A gente canoniza essas pessoas. A gente acha que elas são anjos de bondade. Como que isso é soberba? É uma desconstrução forte que as fontes fazem. Na superfície parece bondade. Mas com o tempo, a pessoa ancora o valor dela nisso. Ela precisa ser útil para ser amada. Exato. Cria uma crença no subconsciente de que, se ela não for indispensável, ela não tem valor. E isso vira uma armadilha de controle absoluto. O narcisismo disfarçado de utilidade. É bem isso. A pessoa acha, no fundo, que se ela não intervir, se ela não resolver o problema do filho, tudo vai desmoronar. Ela não confia que o outro consegue lidar com as próprias falhas. O texto até usa o apelido do Zé Maranhão, né? O cara que faz tudo. E o que acontece em volta dele? A família atrofia. Todo mundo ao redor para de se desenvolver, porque sempre tem o Zé Maranhão para blindar eles da realidade. E a raiz arrogante para o general, para o espírito, é tentar roubar um lugar que não é do ser humano. A pessoa quer ser onipresente e onipotente. Ela quer ser o Deus daquela pequena família, evitando que qualquer um sofra qualquer consequência. E o custo físico de tentar ser Deus é a dor crônica. Porque a alma entra em colapso tentando prever tudo. O soldado recebe o alerta constante e a cervical esmaga o disco. O corpo se deforma por uma guerra de arrogância. É uma imagem assustadora, mas muito real. E essa mesma lógica vai para outros sistemas, tipo o intestino. Nossa, essa parte da síndrome do intestino irritável mexeu comigo, porque biologicamente a gente sabe que no estresse o corpo tira o sangue da digestão e joga para os músculos, né? Para fugir. Sim, ninguém digere almoço correndo do leão. Mas a neurobiologia casa com a parte espiritual aqui de um jeito bizarro. O intestino não é só para extrair vitamina. O material fala que ele é o filtro principal da alma, o filtro das experiências. Quando a motilidade do intestino trava, aquela constipação severa, o que a gente tem, na verdade, é uma paralisia emocional. A pessoa retendo o passado. Isso. Ela se recusa a soltar uma mágoa, tem pavor de conflito, tem medo da rejeição. Ela guarda tudo por medo de ficar vulnerável. E lá no nível do general, no topo, a autora diz que isso é pura falta de entrega. É o medo de que, se eu soltar o controle, minha vida vai virar um caos. E tem os relatos clínicos impressionantes lá, de pessoas que tomavam um probiótico caríssimo, faziam dieta restrita e nada resolvia.
E aí a pessoa ia lá, perdoava alguém do passado ou largava um emprego tóxico e o intestino voltava a funcionar semanas depois. Porque enquanto o general gritar, segura tudo, o mundo é perigoso, o prebiótico vai ser só uma massagem inútil num sistema travado. O soldado só obedece. Se a ordem é travar, ele trava. Mas e aí, como que a gente desarma essa bomba relógio? Porque o texto não manda a gente só pensar positivo, né? Não tem nada de passe de mágica ali. O que eles chamam de ciclo da cura verdadeira dá muito trabalho. É criar um caminho neural totalmente novo. E o primeiro passo é reconhecer, que eu imagino ser a pior parte. Com certeza. Porque exige olhar no espelho e admitir que aquele sacrifício que você faz pela família não é só amor, é controle. Bate de frente com o ego. E depois que rompe o ego, tem que ir para a prática. Imagina a cena, o filho faz a besteira de sempre, a estrada neural velha acende, o pulso acelera, a pessoa quer ir lá e resolver para ele. O impulso instintivo grita, né? Grita muito. E aí, o que a terapia profunda manda fazer nesse milissegundo de estresse? Ficar inerte, suportar a angústia dilacerante de não fazer absolutamente nada. E a biologia é contra você nessa hora. O cérebro quer o caminho mais fácil, que é o padrão antigo, mesmo que ele te cause dor nas costas depois. A alma não quer o vazio do descontrole. Ela quer fugir daquela tensão. Exato. E aí entra um diagnóstico brilhante que as fontes fazem sobre o mundo moderno. O que a gente faz quando não dá conta do vazio? A gente pega o celular. A gente pega o celular. O reflexo na hora da crise é abrir uma rede social e rolar o dedo num feed infinito de vídeos. Para anestesiar a angústia. E parece inofensivo, né? Ah, tô só me distraindo para não brigar. Mas a mensagem neurológica disso é péssima. É um desastre. Quando você foge para o celular, você manda um relatório para o seu sistema límbico dizendo: eu não dou conta da realidade, eu sou fraco, o caos é grande demais para mim. Você perde a chance de ensinar o cérebro a lidar com aquilo. E o soldado, o corpo orgânico, entende que a ameaça é real e volta a tensionar tudo. A solução, o antídoto que o material traz, é a permanência. É ficar no desconforto. Presença absoluta na dor. Fechar a saída de emergência. Senta no sofá e sente a impotência. Chora, escreve num caderno, anda em círculo. Mas não intervém no problema do outro e não foge para a distração artificial. Porque é nessa recusa de fugir que o corpo é encurralado e tem que aprender a se regular sozinho, né? É aceitar que o sol vai nascer amanhã mesmo se as coisas estiverem imperfeitas. Só que para tolerar esse vácuo emocional, precisa de uma musculatura invisível muito, mas muito forte. E quem tem dor crônica geralmente já está com a bateria da vontade no zero. Não adianta só saber a teoria se na hora H o instinto vence. E é aí que entra a ferramenta mais contraintuitiva de todo esse mergulho. Nossa, sim. Como construir esse músculo da fé? Quando a fonte citou o jejum e as práticas de negação, eu confesso que fiquei meio cética. Dá a impressão de que é misticismo barato, né? Fica parecendo tipo, fique sem jantar e seu joelho vai curar magicamente. Mas não tem nada de mágico. É puramente neuroquímico e psicobiológico. É uma balança entre a compulsão do instinto e o domínio da mente. É um treinamento de liderança para o general. Exatamente. Quando você escolhe fazer um jejum ou só decide não tomar aquele cafezinho da tarde que você quer muito, você cria uma escassez artificial no corpo. E o soldado entra em desespero na hora. O instinto começa a gritar, a gente está com fome, a gente precisa de glicose, come alguma coisa agora. Você fica irritado, perde o foco, o cérebro inventa 1000 desculpas lógicas para você quebrar o jejum. Tudo para voltar para o alívio rápido. E é nesse milissegundo de caos interno que o treino acontece. Quando o corpo inteiro grita por alívio e você fala, não, eu que decido a hora que a gente vai comer. Caramba! Você prova organicamente para o seu sistema que quem manda é a mente executiva, não o instinto de sobrevivência. Você calibra o estresse. O cérebro percebe que ficar sem comer não matou ninguém. E o general ganha força moral. É um laboratório, sabe? Porque o músculo que você usa para negar a vontade de comer um doce agora é o mesmíssimo músculo neurológico que você vai precisar usar para não mandar aquela mensagem de controle na madrugada. E a academia da vontade. Você treina com a comida para conseguir aplicar na vida emocional. E aí a alma aprende a relaxar.
porque ela percebe que tem um general no comando que dá conta do recado, que não precisa ficar microgerenciando o universo o tempo todo. O sistema parasimpático entra em ação, a tensão cede, a digestão volta ao normal, a guerra interna acaba. O que redefine tudo para quem nos ouve e sofre de dor crônica, né? Porque o objetivo não pode ser tentar voltar a ser exatamente quem você era antes da dor começar. De jeito nenhum. Porque foi aquela sua versão antiga, com aquela rigidez e aquele excesso de controle, que construiu a lesão nos bastidores, dia após dia. A gente não quer consertar a peça para colocar na mesma máquina quebrada. Exato. E para fechar nossa imersão de hoje, tem uma frase das anotações que resume isso de um jeito magistral. É o aviso final da doutora Annelise. Ela diz assim: a dor é o alarme de segurança do espírito. Não espere o corpo quebrar para aprender a dobrar os joelhos. Essa bate forte. Bate muito. Porque se a doença mecânica é, na verdade, uma desordem de autoridade interna desenhada para paralisar a gente, então aquele sintoma irritante que resiste a todos os tratamentos não é um inimigo que está te afastando da sua vida real. E se, olhando do ponto de vista do general, a dor for um único instrumento que a natureza achou barulhento o suficiente para forçar uma pessoa engessada no orgulho a finalmente soltar o controle? E talvez seja o único caminho desenhado para te trazer de volta para casa. É uma perspectiva que inverte a tabuleiro. Traz uma dignidade gigante até para os sintomas mais difíceis de lidar. E é com esse pensamento provocativo que a gente deixa quem acompanha a nossa análise com a pulga atrás da orelha hoje. O corpo nunca mente, pessoal. Ele não mente sobre as guerras da nossa alma. Continue investigando o que tem por trás do raio-x e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo.